Fala pessoal, tudo bem? Você já me conhece, eu sou o Jaime Miranda, defensor público e professor de Direito. E hoje vou conversar com você sobre coação no direito penal. Mas antes, dá aquele joinha, se inscreve no canal e ativa as notificações para sempre ser avisado quando a gente postar conteúdo novo. Bora lá, pessoal! Acabei de estudar os júris aqui, os primeiros júris que nós teremos nesse mês, resolvi fazer uma pausa para gravar esse vídeo e quero conversar com você sobre coação, que é inclusive talvez uma das teses levantadas num desses júris que a gente vai fazer nos próximos dias. Mas vamos lá. Antes de falar explicitamente sobre coação, eu preciso que você se recorde do conceito analítico de crime. Adotando a teoria finalista, especialmente a finalista tripartite, crime é o fato típico, ilícito, cujo agente é culpável, possui culpabilidade. Então nós temos dois elementos relacionados ao fato, que é o fato típico e a ilicitude, e um elemento relacionado ao agente. Esses três conjugados formam o conceito analítico de crime. Mas, Jaime, qual que é a relevância disso com a coação no direito penal? Eu vou falar agora. Primeiro, a gente precisa saber o seguinte: a coação no direito penal ela pode ser uma coação física ou uma coação moral. Deixa eu te dar o exemplo da coação física. Na coação física, imagina a seguinte cena: uma pessoa força violentamente a mão de outra para que essa pressione o gatilho e com isso atire. Isso é exemplo clássico na doutrina de coação física. E eu pergunto para vocês, essa pessoa, aquela que efetivamente pressionou o gatilho, ela cometeu um crime? Não. Ela não cometeu o crime. Quem cometeu o crime foi a pessoa que a coagiu fisicamente. E Jaime, por que não cometeu o crime? Percebam que na minha historinha, a pessoa que pressiona, coagido fisicamente o gatilho, ela não tem vontade. Ela não tem vontade. Por que não tem vontade? Porque não tem dolo e não tem nem culpa. Aqui a gente não está falando de nenhuma violação a um dever objetivo de cuidado, imprudência, negligência, imperícia. E eu também não estou falando de uma vontade consciente destinada a uma finalidade específica. Então eu não tenho culpa, eu não tenho dolo, logo eu não tenho vontade. E se eu não tenho vontade, eu não tenho conduta. Se eu não tenho conduta, eu não tenho fato típico. Eu não tenho o primeiro elemento do conceito analítico de crime. Então, quando a gente fala de coação física irresistível, essa conduta humana não é uma conduta voluntária, não tem vontade e, por isso, a pessoa que pratica, na verdade, ela não comete o crime. Quem comete o crime é a pessoa que coage fisicamente a vítima. Muito bem. E vamos para a coação moral. Já adiantando, a coação moral, ela pode ser irresistível ou resistível. E é muito interessante. Vamos começar pela coação moral irresistível. A coação moral irresistível, ela tem alguns requisitos. Primeiro, existe uma ameaça grave e séria de um perigo irresistível, um perigo em relação ao qual não se pode resistir, e há como regra três pessoas: aquele que está fazendo a coação, o coagido, que é em tese quem praticaria o crime, e a vítima, que é a pessoa que está em relação ao qual o coagido está sendo ameaçado. Mas pode acontecer também do exemplo do próprio coagido ser a vítima da coação. Então, esses são os requisitos para que se verifique a coação moral irresistível. E aqui eu tenho vontade? Eu tenho vontade. Então a conduta ela é dolosa, é uma vontade consciente, destinada a uma finalidade. O agente sabe o que está fazendo. Então nós temos a conduta, temos o fato típico. Nós temos também a ilicitude, mas o que nós não temos é uma exigibilidade de conduta diversa, que é um dos elementos da culpabilidade. O agente, ele atua, ele direciona a sua vontade consciente, mas essa vontade não é livre. E por não ser uma vontade livre, é uma vontade viciada, nós aqui, na coação moral irresistível, entendemos que não há culpabilidade em razão da inexigibilidade de conduta diversa.
Então, essa é a consequência da coação moral irresistível. Então, nesse caso da coação moral irresistível, não há concurso de agentes. Nós estamos diante de uma situação de autoria mediata. O agente utiliza uma pessoa sem culpabilidade, que é o coagido, como instrumento da prática do crime. E qual que é a consequência? O coagido não comete crime, eu falei para vocês, ele não tem culpabilidade, e o coator vai responder pelo crime que, em tese, o coagido teria praticado e também pelo crime de tortura, mas é uma situação de autoria imediata, não tem concurso de agentes. E para finalizar, nós temos a coação moral resistível. Ela é diferente porque, apesar de ter uma coação, esse perigo, essa ameaça, ela poderia e até deveria ser resistida, mas não é. E qual que é a consequência, Jaime? O coagido, mas de uma coação moral resistível, ele comete crime? Sim, ele comete crime. A diferença é que, na segunda fase da dosimetria, o juiz deve aplicar em relação àquela pessoa que cometeu o crime, diante de uma coação moral resistível, uma atenuante, que é aquela prevista no artigo 65, inciso 3º, a linha C do Código Penal. E em relação àquela pessoa que está realizando a coação moral irresistível, ela também comete o crime. Nessa hipótese, sim, há um concurso de agentes, mas também na segunda fase da dosimetria é uma hipótese de agravante da pena. A pena intermediária vai ser agravada em razão da coação moral irresistível. Pessoal, eram essas as considerações que eu queria passar para vocês. Espero que tenham gostado. O vídeo hoje foi bem curtinho, mas eu tentei sintetizar ao máximo. De novo, quem não comentou, comenta, me fala o que achou. Se inscreve no canal, ativa o sininho, dá o joinha para ajudar a gente. E dá uma olhada também no Instagram, @defensorjaime. Todo dia tem conteúdo jurídico para vocês. Valeu e até semana que vem.